Deve ter sido a ventania que arrancou os trabalhos. Oi? Teve a ventania sábado agora. Porque segunda-feira, desde segunda-feira tá assim. Então. Vou perguntar lá depois. Porque os trabalhos já estavam caindo durante a semana. Sexta-feira tinha muitos trabalhos. E eu fui lá pegando de volta e tal. Nossa, eu tomei um remédio. Terceiro ano, ó. Vamos lá? Bora. Vamos lá? No livrinho de vocês é maravilhoso. Vamos lá para a página 120, por favor. Não sei. Vou começar a trabalhar a memória de vocês, não é possível. É o 7. Você viu a loucura que é. O meu tá escrito dentro do livro. Ó pra você ver aqui, ó. Ó como é que é doido o negócio. Livro 3, né? Aí você abre. Livro 5. Não, mas certo. É porque o livro 3 de vocês vem o nosso livro 5 e 6. Na verdade, eu peguei o 7 não tem 7 não. Será que eu peguei errado? Hã? Eu só tenho uma noção, tem um monte de professor tá sem o 7 porque nem veio. Não, eu peguei errado. Eu acho que eu peguei errado. Gente, o povo tá falando mais que a boca nessa sala, né? Eu peguei errado assim, ó. Eu peguei errado porque aqui, ó, já terminei com vocês, ó. Tá marcado. Eu vou lá pegar outro. Vou lá pegar
Ariana Grande escurecendo a pele pra aparecer negra e falando do mesmo jeito que eles falam. Que falariam. Sim, mas isso é marketing. É o mesmo negócio de fazer marketing, porque, por exemplo, tem entrevistas que ela faz em revistas que ela tá super branca e tem show Que ela tá que latina. Com a Nicki Minaj, que ela tá mais escura que a Nicki Minaj. É. E aí tem gente que acha que a Ariana Grande é latina, mas Inteligente. ela não é branca mesmo. A gente acha que a latina não ela é inteligente. Enfim, tipo a Anitta no Brasil. Fora ela é pose, no Brasil ela é quebradeira. E a bicha é inteligente pra caramba. Hoje arrisco me dizer que é uma das maiores empresárias do nosso país. Hoje é a senhorita chamada Anitta. Ela tem tudo, filha, ela tem tudo. Ela tem a tatuagem no olho de Tandera que faturou só 8 milhões de dólares. Só por conta de uma... É, filho. É a vida. Quando tinha que trabalhar. Pensar que ela começou com todas as provas. Né? Bom. Jesus. Sei lá. Bom. Bem isso. Pessoal, nós vamos fazer hoje uma inversão. Eu quero ir primeiro para a parte de exercício com vocês e depois eu vou compartilhar aqui o reported speech, ok? Então, porque é uma revisão, como eu já falei. É chato, né? Eu vou colocar aqui para vocês já o conteúdo. Mas antes, vamos fazer o exercício para que eu possa identificar quais são as possíveis falhas com o report speech, tá? Bom, antes de irmos também para o exercício, estou explicando todas as nossas etapas, eu quero que vocês façam uma leitura desse texto e coloquem aí embaixo ou no caderno de vocês sobre qual é o ponto, eu vou colocar no quadro, qual é o ponto principal desse texto, ou seja, nós já vimos sobre o título, mas o que retrata o texto. E segundo, que retrata o texto. E segundo, qual é o assunto crítico desse texto. Ou seja, a quem ele faz crítica, a quem ele quer atacar com esse texto. Atacar no bom sentido, tá? Então vamos lá. Antes da gente ir para o exercício, texto, qual é o ponto crítico do texto e qual é o assunto. Pessoal que está em casa, tudo certo aí? Quem está chegando aí agora, página 144, nós estamos na interpretação do texto do Just Trudeau. A idosa. Ó o Alzheimer vindo, ó. Ó o Alzheimer vindo nas duas. Ai, que merda. Qual é o assunto e qual é o ponto crítico do texto? Oi? Qual é o assunto, qual é o ponto crítico do texto? Ou seja, sobre a quem ele refere, sobre a quem ele ataca. Nossa, eu achei que tava falando tipo clima, tá ligado? Eu comecei a achar que o texto era tipo discussão, né? Mas de certa forma, eu acho que não é o quê? Não deixa de ser. Davos não foi onde a Greta começou? Oi? Davos não foi onde a Greta começou? Foi. Aí a Greta
Cadê seu livro, princesa? Oi. Vai na colação? Hã? Vai na colação? Vou. Vai estar sempre. Claro, né? Aí só falta eu chegar lá, ser o pinguim da geladeira, né? Tá todo mundo de jeans e eu... É uma colação, né? Oh. É, também. Oh. Você vai tirando rosa? Vai tirando rosa? Que top. Você vai como, Fernanda? Não, você vai acordar e vai. Vou escovar o dente. Tô falando, só falta eu chegar lá e ser o pinguim da geladeira, né? Tá todo mundo de jeans e eu de terno. O pai vai de roupa social e ele não sabe o que é. Terminaram? Bom que ela vira em slow motion. É que eu demorei pra receber a validação do sistema, tá ligado? Não chegou o F5. Eu tô meio lenta. Ô, turma do fundão. Eu pensei que o sobrenome dele era francês. Aí eu viro a página. O nome dele literalmente é Pierre. Pierre. São Mônica Game nos Estados Unidos. Davos também é uma universidade, não é? É uma cidade e uma universidade. Nem na página ela tá. Ah. Não, você me chamou? Ah, tá. Eu ia falar, o turma da Mônica chama Mônica Game nos Estados Unidos, é? Tipo, a gangue da Mônica. Gangs Manica. A mulher no mercado de trabalho vai ver. Como é que é o quê? Nó cego? Eu não sei, ele do lado fala, pergunta essas coisas. Sei lá. Não É é. termo, então não vai ter tradução certa. Então, E se tiver, vai ficar muito vai ter feio. tradução certa. Não, vai ter. Vai ter. Vamos pesquisar. O cara pergunta um negócio assim, Nada. super coerente. Pra mim falou, qual que é nó cego em inglês? Vagabundo. Alexandre. Pinda Monhangaba. Não, fala. Pior que é blind not. Blind not. Aí o pai acertou. Terminou? Foi, pessoal. Terceiro. Você, ó, e você não. Você terminou sua atividade? Vamos lá. Ó, cubo mágico. Primeira pergunta, qual é o sentido do texto? Qual é o assunto? Não sabe? Basicamente fala sobre como Não, peraí, deixa eu só responder lá no fundo. Não? Rodrigo, e you? Você? Ah, The Woman and the Worker. Você vai lembrar da resposta, idosa? Qual é?
Eu não escrevi, mas eu sei responder. Qual a resposta? Não lembro. Eu sei, inglês e português. Doesn't matter. Fala sobre quando você fala elas não têm tanto espaço assim, mesmo fazendo várias coisas que os homens, tipo, trabalhando mais que eles, mais básico, mais curso superior e tendo muito mais estudo do que eles. Elas ainda assim ganham menos. Uhum. Aqui ele fala de como meio que diminuir essa. Tipo, colocar a mulher no mercado de trabalho foi algo extremamente beneficiário para a economia e que também trouxe muita inovação no mercado de Isso é trabalho. algo muito inteligente de fazer, porque Depende do- fazem por Depende do país que você mora, né? Ô, terceiro ano. Ia ter essa equivalência. Muito bem. Existem auxílios, por exemplo, maternidade, que são de equivalência para homem e para mulher no Canadá, para que os dois possam dividir aquele tempo, e não só a mãe. Porque nós, na nossa cultura, ainda tem um pensamento que é o pai ajuda. Né? O pai vai ajudar a mãe. O pai não tem que ajudar a mãe. O pai tem que fazer a situação. Ele não tem que ajudar. Porque a ajuda ela é colaborativa. Eu faço quando eu posso, quando eu quero. E dividir o tempo é uma questão de... Também tem aquela coisa de muita empresa não contratar a mulher. Porque ela vai engravidar. Grávida, Você tem útero? Não, eu perdi. Então tá, pode entrar. Mais ou menos por aí. E a gente dá risada, mas isso é um fato em muitos lugares, tá, gente? Isso realmente acontece. Bom, vamos lá. Vamos para a parte do... Muito bem. Isso aí, parabéns. Foi você que pagou? Foi com o meu próprio dinheiro que eu fiz ali na esquina. Bom, vamos lá. Aquele velho. Boas memórias. Bom, página 147. Solved. Vamos lá para a parte dos exercícios resolvidos. Vamos lá? Vai resolver os exercícios resolvidos? Não, nós vamos ler, né, palhaço? Ô, Senhor amado. Meu Deus, Mônica Bing. Mano, você já viu o Jimmy Five. Bom, primeiro exercício. Which is the correct option to complete the dialogue? What did John tell Mary last Saturday? E aí eu tenho uma frase que é a seguinte. John told the day before, e a resposta correta está marcada como letra B. Her that he had bought some flowers. E aí entramos na família do report speech. Aí você fala para eu explica a alternativa, por que você escolheu essa? Que é a mais certa. Sim. Só o mais certo. Não sou estranho, é esse. Tá. Não, estranho a gente continua esse caminho aí, mas é isso. É. Bom, e aí tem a explicação alternativa B, para você que marcaria só por iluminação divina, conversa do anjo da guarda. Alternativa B, utiliza o discurso indireto da forma correta, pois o evento está narrado no passado. E, portanto, deve-se utilizar o past perfect do verbo buy, had bought. Então, quando nós falamos de report speech, para a gente começar a lembrar aí desse tempo verbal que já falei com vocês em sala, é o tempo verbal que naquele momento eu também falei que ele dá um moonwalk, né? Ou seja, ele só volta, ó. Ele volta uma casinha. Então, se eu tenho um tempo verbal, uma frase construída num tempo verbal no presente, simples, por exemplo, a minha frase do report, ela vai para... Um de cada vez, gente. Se eu tenho uma frase no present simple, para o report speech, minha frase naturalmente vai para o... Ela volta um tempo, gente, passado simples. Então, eu volto uma casinha, eu volto um tempo verbal.
Foi a dica que eu dei para vocês lá atrás, quando eu falei de report speech. Então, vamos ver aqui o report speech, para a gente relembrar. Bom, palavrinhas que vocês irão precisar lembrar na hora de fazer a prova de vocês. Principalmente para quem for fazer a prova de São Paulo. As palavrinhas-chave que vocês vão precisar identificar em textos, em ações textuais, para que sejam capazes de falar, isso aqui é o report speech. Eu sei que isso aqui é o report speech. Então, vamos lá. Aqui eu tenho o direct e o indirect, ou também report speech, né? Então, não vou ler todas, tá, gente? Depois eu posso mandar esse... Eita. Eu posso mandar esse slide para vocês lá no grupo, se vocês quiserem, sem problema. Então, nós temos, por exemplo, se eu identifiquei dentro desse corpo pessoal today, quando eu vou para o report speech, ele vai para that day. Tomorrow, the next day, the following day. This, those. Tonight, that night. Eu sempre falo com meus alunos que o report speech para keywords, para essas expressões, é o do contra, é o famoso do contra. Então, se eu falo, por exemplo, esse, eu falar aquele, é a mesma coisa. Está indicando basicamente a mesma coisa. Como today, hoje, that day, esse dia. Ou seja, é a mesma coisa, porém ele vai trazer com vocábulos diferentes para fazer indicação não direta. Ou seja, para fazer um discurso indireto. Dá voltas, ok? Aqui, ele fala ali. Então, ele é o do contra. This, esse, falar, não, é that, é aquele. Isso, é esse. Então, ele vai ser o do contra, o famoso do contra. Na provinha de vocês, como é que isso pode cair? Para identificar os report speech ou a forma do discurso, seja direto ou indireto. Eles vão trazer aí dentro de textos e pedir a transposição de algum termo. Por exemplo, eles colocam lá, next year. Na linha 4 do texto, que tem 60 linhas, por isso que eu falo, não precisa ler o texto, leia a questão. Então, eu tenho lá, next year, aí ele fala, na linha 4, aí coloca a frase, a expressão grifada, vamos supor que seja next year, seria para o report speech como? The following year. Eu preciso decorar? Não, mas eu preciso saber que eu vou falar a mesma coisa com outras palavras. Então, é só identificar quem é o discurso direto e transpor para o report. Não dá pra... Eu não vou falar de ir na fé, mas estou falando, tipo assim, se você já tem uma noção boa de um texto, você não fica pensando nisso, né? Porque, por exemplo, você lê assim, você já tem uma noção do que deve ser dito. Então, você fica pensando, qual que é a... Tem, mas aí eu tenho que ver o que a questão está pedindo, né? Não, sim, mas essa eu questão... falo, tipo, porque pelo menos as questões que a gente fez agora, elas têm um nível, assim, que você tem um nível básico, você consegue. Sim, quem tem, consegue. Então, isso aí é meio que só quebrando a justificativa para essa questão, mas só, tipo, se tiver que montar uma e não vai precisar, naturalmente, né? No tipo de prova, não. Mas eu preciso fazer identificações. Então, caso me venha dúvida, mesmo sendo proficiente, caso me venha dúvida, eu vou fazer substituição de um termo que eu já conheço, que está ali, por um termo que tem o mesmo sentido, falando com outras palavras. Se eu for proficiente, eu vou pelo sentido. Mas mesmo assim, às vezes o sentido dá umas voltas. Você pode colocar, por exemplo, next year, the following year, ou pode colocar after this year. Sei lá, tá? Então, eu preciso entender a composição. Tipo, tomorrow, depois de amanhã, você não pode colocar, tipo, the day after tomorrow? Tá errado? The day after tomorrow. Não. Depois de amanhã. Pode. Vai depender do sentido textual. Não tem nome para isso em inglês. Não tem regra. Mas tipo, você não pode ter, você pode trocar de boca e não tá errado. Não. Faz esse negócio gigante. Pode. Vai depender só do sentido do qual, é isso que eu estou explicando. Vai depender do sentido do qual a palavra principal está empregada. Então aí eu vou contextualizar. Mas não tem uma regra estabelecida, só podem ser essas. Você vem todo preocupado aqui pro negócio. Aí tem um ódio quando eu faço isso. Acho que o quê? Cadê o cabo? Obrigado. Bom, aqui em outra situação, traz para vocês o que eu falei do moonwalk lá, de expressar
as composições do report speech voltando uma ação. Então, vou pegar aqui embaixo direct speech para o reported speech. Então, você tem o verbo be, como is, am and are, volta uma casinha para suas composições de verbos auxiliares, por exemplo, dentro de um texto. É só saber isso aqui. Na prova de 2018, caíram sobre auxiliary verb by reported speech. Então, teve muita gente, pode parecer uma coisa simples, tá? Mas eu tenho que falar para todo mundo. Muita gente não sabia como é que eu fazia para voltar um verbo auxiliar. Eu nunca ouvi verbo, fica lá dando bizil na cabeça. É muito simples. É o que as meninas falaram também, é contextualizar. Então, se eu tenho um report speech, eu falei aqui já que ele volta no tempo verbal, se cair sobre verbo auxiliar, coloque ou indique a sequência dos verbos auxiliares para o report speech. Volta. Então, se eu tenho lá am, ele vai ser o was. Se eu tenho have, logo ele vai ser had. E assim sucessivamente. Eu olho para quais são os verbos auxiliares e volto um tempo, volto uma casinha, ok? Então, essa composição é simples, é só vocês terem a atenção. Bom, e no próximo quadro que nós temos aqui, completa de todos os tempos verbais e como é que eles irão para o report speech. Então, por exemplo, o primeiro que eu falei do present simple, ele no passado simples. Então, olha lá. She always wears a coat. He said that she always wore a coat. Ok? Então, ele volta uma casinha, um tempo verbal. Ok? Por que o that está entre parênteses? Foi uma questão também já de vestibular, uma bobeira dessa. Por que está entre parênteses? Porque ele não é obrigatório. Eu posso ou não usá-lo. Deixando aqui esse quadro dos reported speech, vamos agora para os exercícios de fato. Lá na página 148, Development Skills, o verdinho. Sim, nós vamos para o exercício de número 1, 2 e 3, nesse momento, tá? 1, 2 e 3. Oi? Ele vai até 149, né? Eu fiz um curso para PCD, portadores de necessidades especiais. Aí estou começando a compreender algumas coisas. Assim eu vou ver, hein? Todo dia isso, todo dia isso.
Terminaram? Vamos lá. Questão de número 1. A tira definida como um segmento de história em quadrinho pode transmitir uma mensagem com efeito de humor. A presença desse efeito no diálogo entre John e Garfield acontece porque... Letra D de jeans. Número 2, sobre a Ring Plus, a Horse Plus, a Comic Character. Uma perguntinha só, o que é Who Had Horned? Que está grifado aí. O que é Horned? Like improved, mas é afiado. Dois, só deixa eu corrigir rapidinho. From the examples, you can infer that the meaning of the verb to hone is to improve. 3. By saying that the modern day circles in a town without a zip code, the author of the text implies that the modern day circles is self-sufficient like a town should be. Is self-sufficient. Bom, façam os demais exercícios, por gentileza. É a próxima aula eu irei corrigir com vocês, tá? Please. It's a wedding enterprise. Esperando a própria... Alô, 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 alô. Peraí. Óbvio. Alô, 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 alô. Tem uma lá fora. Espera ela voltar. Sei lá. Ela tá ali, né? Não, acho que ela tá naquilo quando eu terminar ali. Vai lá. Vai lá. Era pra estar online.
Alguém não foi chamado? Olha lá. Hein? Deixa eu falar. Você ficou de mandar para mim um modelinho do texto para eu fazer aquela. Não deu. Um modelinho. Eu mandei a fotinha. Não. Ih, rapaz. Rifa? R$2. Rifa do que é? A Flor, eu não, mas a Flor gosta. A Flor gosta. Quando que é o aniversário dela? É agosto. Droga, agosto. Guarda. Natal. Pronto, minha amiga. Dar de presente de amor pra ela que não tem nada demais, não é? É isso aí. É dia. É dia de dar. Como é que é? É dia de dar chocolate, né? Eu não tenho R$2. Eu não tenho 2. Ah, eu acho que eu tenho. Não, eu tenho aqui. Eu peguei as moedas lá em casa hoje. Morreu? Morreu, né? Tá. Posso começar? Por que vocês estão em número reduzido hoje? O que aconteceu? Hã? É? Posso terminar o Tempo e o Vento? Vamos lá? Deixa a apostila aberta na página 89, tá? Tem 4 lá fora. Espera eu voltar. Pois não. Vai ter o simulado geral. Sim, só a segunda fase. A poesia e a prosa, tá? Esse capítulo e o capítulo anterior. Só, tá? Tudo, né? Importante é tudo. Não saberia dizer tudo. Droga. Como é que é? O dia simulado vai ser um simulado geral que vai substituir o simulado segundo ciclo. Então, vai ser todas as matérias, inclusive eu já mandei minhas questões, e de literatura são só 3 questões. Vai ser um simuladão geral. Aí a prova aberta vai comer normal, tá? Então, a prova aberta vai ser, se não me engano, dia 8 de novembro? Tá, eu não lembro. Ué, mas cada sexta-feira vai ser uma prova? Vai ser assim? Aí, do dia 8 ao dia 12, vai ter as provas abertas. Ah, entendi. Aí, até o dia 12 de dezembro. Não, novembro. Hoje tá agora 12 de novembro, é uma semana inteira. Ah, tá. Pô, mas muito cedo, né? É pro Enem, é porque na semana seguinte começa a se preparar pro Enem. E depois? O que nós vamos ficar fazendo? Jogando o jogo da velha? É que depois, tipo assim, vai ter as provas abertas. Estou, né? Aí vai ter semana do Enem. Aí vai ter de novo e depois já passa. E depois passa, né? Tá certo. Aí depois os caras não param. Ele não para mais. Vamos lá, cara. Fala pra mim. O Capitão Rodrigo já tinha sido alvejado lá no duelo, já? Já tinha? Capitão Rodrigo é alvejado no duelo. Capitão Rodrigo é levado para casa do único amigo que ele tem, né, cara? Que é o Juvenal. O Juvenal trata dele. Capitão Rodrigo, por mais de uma vez, os camaradas acharam que ele ia morrer, tá? E aí, o que eles faziam? Chamavam o padre, que é amigo também do Capitão Rodrigo. Eu contei a respeito da extrema unção? Contei? Como é que é? Eu estou comentando O Tempo e o Vento, da página 89. Necessariamente o primeiro livro, tá? São três livros. Cada livro é composto de 6 a 5 livros. Então, vamos lá. 3 vezes 6?
É isso? 18? É, então vai ser mais ou menos aí. Vão ser de 13 a 18 livros, tá? É uma coisa assim. É o Tempo e o Vento. Sendo que o continente, o primeiro, que é o continente, depois o retrato, depois o arquipélago, eles são feitos em anos assim até generosos, sabe? Então aí ele compõe outras coisas do meio do caminho, tá? Mas aí necessariamente são 3 grandes. Quando você compra um box com 3 livros. Os livros são o Continente, que é uma lapa desse tamanho, aí depois o Retrato e depois o Arquipélago. Você ia perguntar? Você tá falando de qual? Do Tempo e o Vento. Tá aqui. Isso mesmo, página 89. Ah, o Continente. Eita, foi tudo isso. O Continente, na verdade, o Continente, ele é meio acronológico, tá? E o Continente começa, na verdade, com a Bibiana Terra velhinha, cuidando do acontecimento do nascimento do trineto dela. A Bibiana viveu, hein, velho? Mas qual que era o nome daquela lá? Tinha um cara que estava sozinho na mansão, que ele tinha, era da fazenda, alguma coisa. Quem estava sozinho? Era esse negócio Que a mulher dele se matou e ele foi contar a história dele sozinho. Do Graciliano Ramos. São Bernardo. São Bernardo. São Bernardo, então? É o São Bernardo, que a mulher se matou, tá bom? Esse aí é o Graciliano Ramos, lá em Alagoas. Aí a gente está contando a história do sul do país com Érico Veríssimo, tá? Aí o Capitão Rodrigo, por mais de uma vez, o pessoal achou que ele ia morrer. E aí pede a extrema-unção. Você tá ligado à extrema-unção, né? A extrema-unção é aquela benção, é um ritual que o padre faz para encomendar a morte do cara. Calma, que esse é aquele do cara que ele entra no duelo com o outro e o cara dá um tiro, né? Isso mesmo. Aí o Bento dá um tiro, o Bento foge da cidade, tá? O pai do Bento, que é o Ricardo Amaral, fala para ele assim: eu preferiria que você tivesse morrido. Vergonha, né, velho? Mas daí o menino sai da cidade. O Capitão Rodrigo vai ser cuidado lá pela Bibiana e por mais de uma circunstância, os caras acharam, vai morrer. Nessa circunstância, né, Capitão Rodrigo tá lá ruim, e aí o padre chega, né, para fazer, né, um procedimento. Né? Aí o padre fala assim: meu filho, eu sei que você tá muito fraco, não consegue falar, a gente vai combinar uma coisa aqui, tá? Toda vez que você quiser dizer sim, você vai piscar o olho uma vez. Vamos treinar, Rodrigo? Você me entendeu? Se você me entendeu, pisca o olho. Aí o Capitão Rodrigo assim fez assim. Ótimo, Rodrigo. Rodrigo, quando você quiser dizer não, você vai piscar 2 vezes. Vamos ver se você me entendeu? Pisca o olho. Ótimo, Rodrigo. Sensacional. Rodrigo, você se arrepende dos seus pecados? Rodrigo, você crê em Deus Pai? Rodrigo, assim desse jeito não dá, velho. Vamos fazer o seguinte. Muito obrigado, minha amiga. Eu vou fazer aqui o procedimento, tá? Tá, eu fiz o procedimento, não, do pai, tá. Aí, Rodrigo, fala bem. Rodrigo, fala bem. Aí o Rodrigo vai tirando a mão assim, o Rodrigo faz assim, ó. Tá com figa, quer dizer, tudo aquilo que o padre falou não teve valer. O padre fica louco, mas o padre é muito amigo dele. O Capitão Rodrigo se recupera, velho. O Capitão Rodrigo é um homem brabo, velho. Se recupera, e aí o que vai acontecer? Vai se casar, casa-se com Bibiana ao contragosto do Pedro, tá? O pai. O pai não queria, mas Bibiana casa. Bibiana casa, e aí, né, irmão? Lua de mel avassaladora. O Capitão Rodrigo tem dinheiro. O que ele faz? Entra em sociedade com o Juvenal, o irmão de Bibiana. E eles vão abrir uma venda. Só que a venda ela vai ficar um pouco afastada da cidade, tá? E nessa venda, o Capitão Rodrigo vai trabalhar. Trabalhar é uma bosta, né? Quem trabalha é o Juvenal, o Capitão Rodrigo fica o dia todo lá conversando fiado. E conversa fiado com a gurizada, né, velho? E fala que ele acha que o mal da sociedade é a religião, ó, elementos marxistas. Convicção do Érico Veríssimo. Outra coisa. Louco. Não. O mal da sociedade é a religião. Outra coisa, ele não entende por que as pessoas têm que ter terra. A terra devia ser de quem produz, irmão. Tinha que pegar a terra e dividir para todo mundo aí. Então o Capitão Rodrigo, né, tem ideias marxistas. Você tá ligado? Ainda não tem Karl Marx, mas ele tem ideias marxistas. Não, já teve, né? Aí o que acontece, cara?
O Capitão Rodrigo vai ficando lá entediado. À noite, o que o Capitão Rodrigo faz? Jogatina, irmão. Né? Aí vira jogatina, vira um cassino à venda, né? E dele jogar. Outra coisa que vai acontecer durante o livro, tá? Chega na região da Santa Fé um grupo de imigrantes alemães e chega as meninas, né, da Alemanha, as loiras altas de olho azul, o Capitão Rodrigo fica louco, velho. E o Capitão Rodrigo não tem uma amante, ele tem uma, ele tem duas, ele tem três, ele tem quatro. E a Bibiana lá firme, tá? A Bibiana teve filhos, teve um menino chamado Bolívar e tem um menino, se não me engano, chamado Licurgo, se não me engano. Ele ia colocar o nome do menino de Bento, por causa de Bento Gonçalves, porque Bento Gonçalves já está providenciando a Revolução Farroupilha. Só que daí o Bento também é o nome do Bento Amaral. Aí ele fala, não, então não vou colocar o nome desse desgraçado, né? E aí coloca o nome do filho dele, se não me engano, de Licurgo mesmo. E aí o Capitão Rodrigo naquele esquema. Conversa fiada durante o dia, à noite, jogatina, né, velho? A Bibiana tem um terceiro filho, uma menina, tá? Se não me engano, Ana, se não me engano, chamava de Anitta, uma coisa assim. Tá, tem a menina. A menina é um neném, tá? E aí, numa noite fria, uma noite de chuva, o Capitão Rodrigo tá lá na jogatina. E o Capitão Rodrigo tá nervoso porque ele tá perdendo. E a menininha tá doente, tá chorando em casa. O que a Bibiana faz? Manda os funcionários chamar o Capitão Rodrigo. Manda uma vez, o Capitão Rodrigo não vem. Manda a segunda vez. O camarada chega lá para chamar o Capitão Rodrigo e fala assim, Capitão Rodrigo, Dona Bibiana tá chamando o senhor. Fala, o que ela quer? Não, é que a menina tá ruim. Fala que eu já vou. Aí vem o segundo. Capitão Rodrigo, a Bibiana tá chamando o senhor. O que ela quer? A menina tá ruim. Fala que depois eu vou. E ele perdendo o jogo e ficando bravo. Até que chegou um lá e falou assim, Capitão Rodrigo, a Bibiana tá chamando. Ai, meu Deus do céu, o que ela quer? Ela falou que a criança tá com febre, a criança tá chorando, tá precisando do senhor. Ah, que febre o quê? Que morra! E a menina morreu. A menina morreu, Bibiana ficou inconsolada, tá? Capitão Rodrigo também ficou mal, tá? Porque, querendo ou não, né? Ele foi negligente, né, cara? Aí ele cobre ela de presentes e tal, e toca a vida, irmão. Toca a vida em Santa Fé, tá? Capitão Rodrigo visitando puteiro, Capitão Rodrigo com amante, e o pau tora em Santa Fé, tá ligado? Teve um dia que o Capitão Rodrigo estava tão entediado que quem fazia as compras da cidade era o Juvenal. O Juvenal que ia para a cidade do lado e fazia as compras. Mas não, era uma viagem de um dia para ir, um dia para fazer a compra e um dia para voltar. Então, veja bem, era viagem um dia de ida e um dia de volta. Aí, na hora que o Juvenal estava aprontando para sair, o Capitão Rodrigo falou assim, não, pode deixar que eu vou. Não, aí a Bíblia, não, meu amor, quem vai é sempre o Juvenal. Não, dessa vez eu vou, não aguento mais essa cidade. E aí, o Capitão Rodrigo foi. O Capitão Rodrigo ficou por baixo 15 dias fora. 15 dias, a galera pensou já que o Capitão Rodrigo não ia mais voltar. Tanto é que o Pedro foi lá na casa, porque a casa ficava afastada. Aí o Pedro foi lá na casa dela e falou assim, olha, minha filha, você fica nesse lugar sozinha, não tem ninguém, com duas crianças. Faz o seguinte, fica lá em casa. Aí quando seu marido voltar, você volta. Ela falou assim, não. Quando meu marido voltar, ele tem que me encontrar aqui na casa dele. Ele sempre vai voltar para mim. E aí ela fica ali, né, aguardando ele. Foi bem, depois de 15 dias ele volta, cheio de presente, dá presente para ela, tal. Esquece, voltou o Capitão Rodrigo, tá? E assim a vida vai tocar. Aí o que acontece, cara? Aí o livro, O Continente, ele vai entrar num momento que ele vai descrever para nós a Revolução Farroupilha, tá? Bento Amaral se levanta contra o imperador Menino, que é a época da regência, e aí o que ele faz? Ele arranja dinheiro lá no Uruguai para financiar a revolução dele. E aí começa a Revolução Farroupilha. E aí a cidade de Santa Fé, meio que ela vai se dividir. Então, uns vão ficar partidários do imperador. Adivinha, quem vai ficar partidário do imperador? O Ricardo Amaral. O Ricardo Amaral. E lá no sul, não sei se você já viu, se você... Lá tem uma parada que ou o camarada é lenço branco ou o camarada é lenço vermelho. Você já ouviu já essa lei? O menino nasce, o pai já vai lá e já dá um lenço branco pro menino. O menino nasce, o pai já vai lá e já dá um lenço vermelho pro menino. Por quê? Porque aquela é a cor da família. Então a gente aqui é dos brancos, não, a gente aqui é dos vermelhos. Então tem uma divisão lá no sul, tá ligado? E essa divisão, cara, é uma divisão muito latente. Se você parar para pensar, é Inter ou é Grêmio, velho?
Cara, lá os caras levam futebol a sério, velho. E eu lá, Corinthians, andando no meio dos caras. Vou falar uma coisa para vocês. Fui muito bem tratado. Todos os lugares que eu entrei, fui tratado com muita educação, pessoal muito atencioso, mas que os caras me olhavam de lado, E o Corinthians, né? Corinthians entrando lá, né? E os caras lá... uma coisa parecida, né? Uma coisa parecida. Mas tá, tudo bem. Então, evidencia essa divisão. O que acontece? A cidade vai se dividir. Ricardo Amaral vai ficar do lado do Império e o Pedro Terra vai ficar do lado do Rodrigo Camará, do lado da Revolução Farroupilha. Tanto é que na hora que estoura a guerra, o capitão Rodrigo estava sentado na varanda, o capitão Rodrigo dá um pulo desse tamanho, velho. O capitão Rodrigo fala assim, graças a Deus, finalmente a guerra. Não aguentava mais essa cidade. O que acontece? Para o capitão Rodrigo, Cambará macho só morre de duas maneiras. Ou morre em duelo, ou morre em combate na guerra. Entendeu? E aí, capitão Rodrigo, o que ele faz? Dá um beijo em Bibiana e fala assim, meu amor, tô indo pra guerra. E se mandou. Essa história que falaram pra ele que não era pra ele estar na cidade, que a cidade não era pra ele. Ah, ele acabou ficando? Foda-se. Acabou ficando. E agora ele tá puto com a cidade. O pessoal avisou ele que Santa Fé não era cidade para ele. E daí o capitão Rodrigo vai embora junto com alguma parte dos homens e vão se juntar à Revolução Farroupilha. Aí o livro, cara, passa a ser um retrato do que foi a Revolução Farroupilha. É sensacional, cara. Aí o que acontece? O pessoal se revolta ao imperador e quer proclamar a República Sul-Rio-Grandense. Entendeu? O capitão Rodrigo é um personagem fictício, mas todos os outros personagens são personagens verossímeis. Quer dizer, o pessoal de Santa Fé não. Mas os outros personagens que vão entrando na história são personagens reais. Então ele coloca na história o Bento Amaral, o Bento Gonçalves, que é o líder da Revolução Farroupilha, que supostamente depois de ganhar a Revolução será o presidente da República Sul-Rio-Grandense. Tá? Coloca na história um italiano, cara, que chega para ajudar na Revolução. O nome do cara, fala o nome do cara. Giuseppe Garibaldi, cara. Novo, irmão. A gente tá falando de um cara de 27, 28 anos. Entendeu? Então, esse guri chega no Brasil para ajudar. Um navegador experiente chega para ajudar aqui no Sul. E aí, ele chega aqui no Sul para ajudar, conhece uma menina, uma índia guerreira, uma índia que pega em arma. O nome da menina? Anitta. E aí entra na história Anitta Garibaldi, casa-se com Giuseppe Garibaldi, né? Ele apaixonado pela Índia dele, Anitta, né? E daí o que acontece? Como navegador experiente, eles sabem que a luta, na verdade, ela tem que ser levada ao oceano para ganhar da grande força do imperador, que são os navios, a marinha brasileira, que é a grande força. Então, o que ele quer fazer? Ele quer montar uma armada. Mas só que como é que monta uma armada no meio do sertão do Rio Grande do Sul, irmão? É a hora que o capitão, ou melhor, isso mesmo, o capitão Giuseppe Garibaldi fala o seguinte, vamos construir navio. Tá, mas aqui não tem rio, não tem nada, aqui é o pampa, irmão. Vamos construir navio, confia em mim. Aí eles construíram navio. No meio do seco, assim, do nada. Construíram navio. Constrói navio, aí o Giuseppe Garibaldi tem uma brilhante ideia, que é uma história sensacional, que é a chamada Travessia dos Pranchões. O que foi a Travessia dos Pranchões? Ele colocou o navio em cima de pranchas de madeira e as pranchas de madeira em cima de troncos de árvores. Aí o gado e as pessoas vão empurrando o navio e aí os troncos que vão ficando para trás, eles tiram, colocam na frente. E aí vai empurrando, tira os troncos de trás e coloca na frente, tira os troncos de trás e coloca na frente, tira os troncos de trás e coloca na frente. A Travessia dos Pranchões, cara. Foi bem, Revolução Farroupilha come, o Bento Gonçalves está, né, com as tropas a todo vapor, e é claro, né, cara, o conflito vai chegar a Santa Fé. Eu contei que o Pedro Terra foi preso? O Pedro Terra foi preso, o Ricardo Amaral, pelo Ricardo, por causa da desconfiança dele estar envolvido com os Farroupilha, está dando apoio para os Farroupilha. E o Ricardo Amaral, que é o dono da cidade, prende o Pedro. A vida vai tocando lá em Santa Fé. O Pedro fica preso num determinado tempo, aí depois ele é solto, prova que ele não tem envolvimento nenhum. Também outro personagem volta para Santa Fé. Adivinha quem que volta para Santa Fé? O Bento Amaral. Só que agora o Bento volta casado e ele usa o lenço dele na testa
Então tem um lenço que se usa no chapéu e ele desce o lenço dele até próximo do olho. Para quê? Para ninguém ver a cicatriz da marca, né? Daquilo que seria um R que virou um P, né? Então ele tem um P, né? Que é do Capitão Rodrigo Camará. Tem um P na testa. Aí ele usa o lenço assim, meio de lado. E aí, mais de uma circunstância, em mais de uma cena, o Bento Amaral está passeando no centro da cidade com a esposa dele, que já voltou casado, e a Bibiana também está passeando no centro da cidade, segurando as crianças. Molecada, entendeu? E aí fica aquela circunstância desconfortável, tá ligado? Aí as pessoas comentam, as pessoas falam assim, ó, tá vendo, ó? Se tivesse casado com o Bento, agora ela estava burguesa e tal, casou com o gato aí quebrado, ó, tá aí, ó, segurando os fios na beira da saia, entendeu? E a gente volta ao assunto do Dona Flor e seus dois maridos. Por quê? Porque é uma escolha que vocês também vão ter que fazer. Vai se aproximar o dia em que você vai ter numa mão determinada menina e numa mão determinada menina. E aí você vai ter que fazer escolha, irmão. Entendeu? E aí essas escolhas são de várias circunstâncias. Você está aqui com a menina, aí você tem naquela, tá, eu vou aqui, mas corro o risco de virar corno, né? Então você fica naquela desconfiança ali. Aqui, por exemplo, você tem a menina ali é certinha, tal, e agora? O que eu vou fazer? E não olha assim para mim, as meninas também. Então, no caso, vai ter aquele mais feinho, mas é um trabalhador, é um camarada que vai dar uma determinada segurança financeira para você, que eu acho que foi a escolha da Flor. Entendeu? É mais feinho, mas é trabalhador. Entendeu? Que foi a escolha da minha esposa. E também tem aquele que é o gato, mas só que ele é meio porra louca, irmão. Vai correr o risco de você sustentar o cara. Entendeu? Então, o que acontece? Cada um vai ter que fazer essa escolha. E a despeito do que essa sociedade moderna nos fala hoje em dia, que não casou, não deu certo, separa, irmão. Acho que você já viu esse filme, né, velho? Casou, irmão. Cara, casou. Aí depois separa, fica com enrosco lá, velho. Fica enroscado. Enrosca, irmão. Aí já vira homem de segunda mão, já vira mulher de segunda mão. É a vida, velho. Então, pensa bem antes de você fazer isso, fechou? Pensa bem antes de você casar, porque uma vez feita a escolha feita. Foi o que Bibiana fez. Bibiana, em detrimento da segurança financeira, o que ela escolheu? O porra louca do Capitão Rodrigo Camará. E ali ela está com os dois filhos segurando. O Pedro sai da detenção, né? O pessoal prova que ele não tem nenhum envolvimento, e o Pedro vai lá falar com a filha dele. Minha filha, volta para casa, ou melhor, vem aqui para casa, você tem duas crianças pequenas, o Capitão Rodrigo está fora, sabe lá Deus quando é que ele vai voltar, e se ele vai voltar. Vem aqui, não fica aí sozinha. O que ela falava? Ele prometeu que ele vai voltar, e quando ele voltar, eu quero que ele me encontre lá na casa esperando ele. O tempo passa. Eu estou falando de meses, irmão. São meses e meses e meses, e guerra farroupilha num canto, guerra farroupilha do outro canto, tá? E daí o que acontece? Um belo dia, o que acontece? Ela vai atender a porta. Quem que está batendo na porta? O Capitão Rodrigo, irmão. Na hora que ela abre a porta, ele fala assim, vem cá, minha prenda. Aí os dois se abraçam. Tem uma noite de amor avassaladora, você tá ligado? Aí, não engravidou. Mas daí o que acontece? Depois do amor, estão os dois lá mais calminhos. Aí ele confessa para ela, né? Ela pergunta para ele, você voltou de vez? Ele falou, não, meu amor. Quem me trouxe para cá foi a guerra. A gente vai quebrar a casa do Ricardo Amaral. Mas, meu amor, eu fiquei sabendo que a casa está bem guardada, tem muita munição, tem muito homem. Não, hoje a gente veio para quebrar. Daqui a pouquinho meus homens estão chegando aqui e a gente vai lá quebrar. Aí ela avisa ele. Aí ela fala assim para ele, você sabe quem voltou? Ele fala assim, não faço ideia. O Bento está lá na casa também. Aí ele dá risada. Ele dá risada e fala para ela, você está vendo? Precisou vir uma guerra para eu terminar de fazer a perninha do meu R na testa dele. Hoje eu termino de fazer a perninha do R na testa dele. Os homens batem na porta. Capitão Rodrigo, tá na hora. Aí ele sai lá, lidera os homens, vamos quebrar a casa do Ricardo Amaral. Chega lá na casa do Ricardo Amaral, a luta é de um dia, a luta é de 2 dias. O Capitão Rodrigo, o que ele faz? Invade a casa.
consegue invadir a casa, chega num cômodo e encontra de cara o Ricardo Amaral. Na hora que ele encontra de cara o Ricardo Amaral, ele vai lá, né, vai detonar o Ricardo Amaral, vai terminar com o conflito. No que ele aponta a espingarda para estourar o Ricardo Amaral, leva um tiro nas costas. Quem é que estava escondido atrás da porta? O Bento. O Bento mata o Capitão Rodrigo. Assim morre Capitão Rodrigo Cambará, talvez o segundo maior vagabundo da literatura brasileira. Morre Capitão Rodrigo Cambará. Com a morte do Capitão Rodrigo, os farrapos perdem o combate e o Ricardo Amaral vence ali, como o Império também vai vencer os farroupilhas, né? Os farroupilhas vão perder, Giuseppe Garibaldi vai voltar para a Itália e vai levar a Anitta. Você está ligado que daí Giuseppe Garibaldi vai lutar por causa da unificação italiana, vai ser um grande herói na Itália. Você vai na Itália hoje, tem lá monumento para o Giuseppe Garibaldi, e ao lado dele também tem outra estátua. Adivinha de que é? A nossa brasileira Anitta. Foi herói na Itália, está lá o monumento para Anitta Garibaldi. Só que o Garibaldi dos italianos, ele é velho, entendeu? O Giuseppe envelhece. O nosso Giuseppe Garibaldi é jovem, entendeu? Então, o cara que lutou aqui foi um jovem, o cara que lutou lá já foi um velho. Fechou? Revolução Farroupilha acaba, assim como o Capitão Rodrigo também morre, tá bom? Morre o Capitão Rodrigo e assim termina o livro chamado Um Certo Capitão Rodrigo, tá? O Certo Capitão Rodrigo ele é bem emblemático porque ele termina com Bibiana, ou melhor, ele começa com Bibiana no cemitério e ele termina com Bibiana no cemitério. E aí ela falando sozinha para a cruz, né? Eles falavam que você não ia voltar, mas eu sabia que você sempre voltava para mim. Sempre voltaria para mim. E você voltou para mim, né? E ela despede dele. Não, Bibiana vai viver muito, velho. Bibiana vai ver o nascimento do trisneto dela, tá? Na ocasião, ela está lá, né? Aí o casarão está cercado. O outro Capitão Rodrigo, que é o neto do Capitão Rodrigo Cambará, está ali com a Revolução Federalista, o pessoal cercando a casa. Adivinha, quem que está cercando a casa? Velho, adivinha? O Bento. E daí a Bibiana está lá, né? Agora, né? Ajudando o bisneto dela, e o bisneto dela está muito preocupado, por quê? Porque está para nascer o trisneto, tá? Da Bibiana. Aham. E aí, quem é que chega? Quem que ela tem a visão que chega na casa para buscar ela? O Capitão Rodrigo. Chega jovem, entendeu? E aí ela começa a contar o que aconteceu com os filhos dele, o que aconteceu com o neto dele. Ela está morrendo. E daí, na hora que nasce o trisneto, o pessoal vai levar para ela ver. Ela vê o trisneto e aí ela morre. Aí a hora que a cena do livro corta e ela fica novinha de novo. Ela monta no cavalo do Capitão Rodrigo e se manda com o Capitão Rodrigo, né? O livro termina com o bisneto, né? Escrevendo o livro da família. E aí é interessante, né? Que o último parágrafo do livro é idêntico ao primeiro parágrafo de O Continente. Quer dizer, quem vai escrever o livro vai ser o bisneto, que é necessariamente um alter ego de Érico Veríssimo. Vamos fazer a leitura da apostila? Vamos lá, faz a leitura da apostila comigo aqui na página 89. Rapidinho. Diz lá, O Tempo e o Vento, cara. O Tempo e o Vento é composto por romance, O Continente, O Retrato e O Arquipélago. Cada um feito de um tempo diferente, tá? Assim, ele compõe o Continente, aí ele vai demorar alguns anos, vai fazer algumas coisas, aí depois que ele vai compor o Retrato. Aí ele vai compor outras coisas, depois que ele vai compor o Arquipélago. Juntos eles contam os 200 anos de história do Rio Grande do Sul, por meio de integrantes das famílias Terra e Cambará. É muito importante dizer, tá? Que depois que o Capitão Rodrigo morre, termina o livro... O Continente ainda vai contar a história do menino, né? Que é o Bolívar, e vai contar a história do outro filho dele, o outro Cambará. O Juvenal também vai ter filhos. E aí o livro vai ser um encontro das famílias Terra e da família Cambará, que volta e meia vão se encontrar no casamento. Então, um sobrinho, né, um primo vai casar com a prima, que é Cambará, e assim por diante. E sempre os Terra vão ser pessoas comedidas, pessoas centradas, pessoas calmas, pessoas que se fixam na Terra. Já os Cambará vão ser sempre os porra louca, entendeu? Os caras da briga, os caras do combate, os caras que vão estabelecer a fronteira do Rio Grande do Sul. Nessa minha viagem, eu fiz questão na viagem de ida
eu fiz questão de ir ali pelo Paraná, Santa Catarina, margeando a fronteira da Argentina, cara. Cara, que lugar sensacional. Que lugar lindo, velho. Você tá louco. E outra coisa, irmão, cadê a miséria, velho? Cadê a pobreza? Cadê a desgraça? Não tem, velho. Não tem desgraça, entendeu? Mas em contrapartida, é um povo que trabalha, irmão. Então eu passei lá num domingo, eu passei lá num feriadão. O pessoal lá, ó, passando veneno na roça, irmão. Camarada lá, ó, a carpina, cedinho, né? Que eu pegava para dirigir cedinho. Os camaradas ali, ó, né? No eteiro ali, ó. Pô, domingão, irmão. Domingão. E o cara lá, povo trabalhador, velho. Não tem miséria, por que não tem miséria? Porque o povo trabalha, velho. Não é? Beleza, então. Ah, como é que é? Como é que é? É, né? Porque. Então vamos lá. Capitão, vamos lá, os Terra Cambará, tá? Diversos personagens participam dos acontecimentos históricos mais relevantes ocorridos no estado e no Brasil. O capitão Rodrigo Cambará, em Continente, por exemplo, participa da Revolução Farroupilha. E o doutor Rodrigo Cambará, em O Arquipélago, bisneto do capitão, torna-se um dos líderes da Revolução de 30. Enredo. A obra apresenta simultaneamente uma visão épica, a saga da formação de um povo e uma visão crítica contra a violência utilizada para a história tomar seu rumo. Dessa forma, ao mesmo tempo que a coletividade é apresentada como corajosa e heróica, é revelado o seu lado violento e sanguinário. Érico Veríssimo sempre foi um pacifista. Tá? Muito bem. A narrativa é em terceira pessoa, com narrador onisciente. Apenas em alguns capítulos de O Arquipélago, torna-se narrada em primeira pessoa, porque daí vai ser narrada pela Bibiana. Tá? Muito bem. A linguagem, apesar de se tratar de um tema com localização muito bem definida, não é regional. Érico evita expressões regionais, utilizando somente às vezes, geralmente na voz de personagens integrantes das camadas populares. É muito importante notar que Santa Fé é uma cidade que não existe, mas o entorno dela é verossímil. Os personagens em torno dela é verossímil. Então, quando eu andava lá no sul, o que eu pensava? Qualquer cidadezinha dessa pode ser Santa Fé. Fechou? Qualquer uma delas poderia ser. O Tempo e o Vento tem uma quebra de linearidade cronológica, tá? O autor permeia capítulos de uma data mais avançada entre as demais. O romance O Continente abrange os períodos do que se estende no ano de 1745, que é a época da formação jesuítica, até 1895, período da Revolução Federalista. Porém, não apresenta os acontecimentos cronologicamente lineares. Ele faz o contraponto temporal. O Continente é dividido em 7 capítulos. O capítulo, o sobrado, cronologicamente, o último, é fragmentado em 7 partes, inserindo-se entre os demais capítulos o sobrado 1, a fonte, o sobrado 2, a na Terra, e o sobrado 3. Vamos lá? O primeiro livro é o mais complicado, você tem que vencer. Hoje, quando você compra O Tempo e o Vento, você compra em box com 3 livros. O primeiro livro é O Continente, é uma lapa desse tamanho assim. Tá? Aí depois vem o Retrato, que é menor, e depois vem o Continente, que também é mais ou menos o mesmo tamanho. Cara, isso aí são 20 anos de literatura, né? Então, muita coisa eu li assim, a toque de caixa na faculdade. A toque de caixa, você tá ligado? A toque de caixa é assim, velho. O professor chegava lá um dia, segunda-feira, início do semestre, tá? Aí ele falava o seguinte, ó, daqui uma semana, ou melhor, daqui 15 dias vai ser nossa primeira prova, e aqui eu trouxe um livrozinho, então eu vou me basear nesse livro. Você olhava o livrinho assim e falava, só tá massa, né? Por exemplo, O Alto da Barca do Inferno. Moral, tá nada. 15 dias, tudo bem. Aí no outro dia vinha outro cara. Aí ele falava assim, olha, é o seguinte, daqui 15 dias vai ser a minha prova, tal, isso aqui é um livro que eu vou basear a minha prova. O Curtiço. Cara, quando dava sexta-feira, todo mundo ia ter um livro, entendeu? Então aí você não tinha só um livro para você dar conta, você tinha 5, você tinha 6. Entendeu, cara? Então o negócio é toque de caixa, você lê igual um cavalo. Ou você lê, irmão, ou você tá na vala. E no meu caso, eu fiz o meu português e inglês, né, velho? Então tinha alguns que eram em inglês, velho. Aí ferrou, Emily Bronte. Entendeu?
Entendeu? Mais ou menos assim. Ou então você fazia, claro, a leitura no inglês, porque a pergunta ia ser no inglês, entendeu? Então, o que acontece? Emily Bronte, eu tive que ler o Morro dos Ventos Uivantes. Eu tenho lá o meu exemplar em inglês que eu comprei. Tive que ler em inglês, velho, e toca a vida. O Grande Sertão Veredas, eu li assim, a toque de caixa, assim. Então, na hora que termina a faculdade, aí o que você começa a fazer? Você começa a fazer as leituras, mas aí com mais calma. Então, por exemplo, só o Primo Basílio, eu já devo ter terminado agora a minha 11ª leitura dele. Por quê, cara? Eu vou te contar. Cada hora que você lê, o livro fala de um jeito com você. Por exemplo, O Tempo e o Vento, cara, O Tempo e o Vento, eu só fiz uma leitura dele. Cara, então já está na hora de eu fazer a segunda. Né? O Dom Casmurro, já estou na 5ª leitura dele. Então... Para mim, o Bentinho é doido. Capitu é inocente na história. Para mim, ele é doido. Não, ele não foi corno. Não foi corno, não traiu, não. Ele que é louco, ele que é doido. Ele que via as coisas onde não tinha. Ele ficava vendo as coisas, provocando as coisas. Ele é maluco. Nunca foi corno. Capitu é inocente na história, tadinha dela. Tadinha dela. Olha só, os dois são culpados, né? Sensacional, cara. É uma pergunta que ela não tem resposta, né, cara? É uma pergunta que você vai fazendo a leitura, ela é insolúvel. Vamos lá? Vamos terminar aqui. Termina aqui comigo. O Continente, cara. Essa obra abrange 150 anos de história do Rio Grande do Sul, tá? É o romance que revela o estabelecimento das fronteiras do Estado, a formação identitária do povo. Deixa eu contar para vocês. Quando deu a primeira noite, a primeiro dia de viagem de regresso, a Florzinha queria passar em Nova Petrópolis. Aí lá em Nova Petrópolis a gente se distraiu tanto, a gente perdeu a noção do horário, entendeu? Tem até tem lá na praça, tem um labirinto, um jardim labirinto. E eu inventei de entrar dentro do labirinto. Quem disse que eu saía de lá? Eu comecei a chorar lá dentro do labirinto. Tem o vídeo, a Flor gravou o vídeo e eu chorava, falando assim, meu Deus, eu tenho 3 filhos para criar, meu Deus do céu. Eu só sei que eu consegui chegar no meio do labirinto. Aí falou assim, você está no meio do labirinto. Eu falei, eu queria sair, irmão, não quero chegar no meio. Cara, mas só que você é muito confuso, velho. Cara, e é alto, velho. Tem como você fazer assim para você ver onde é que você tá? Não, e aí o que acontece? Roda, e a Flor dando risada, e a gente vai lá. Eu perdi a noção do horário, a verdade é essa. Aí fiquei lá em Nova Petrópolis, tem aquele vídeo que eu fiz no Mirante, lá em Nova Petrópolis, também fiquei um tempão lá, né? Lá você vai passando na rodovia, você vai chegando próximo do Mirante, é um shopping, cara. É um shoppingzinho, uma galeriazinha. Aí a Florzinha entrou, tomou um cafezinho, aí eu tinha uma loja de hidratantes, produtos de pele. Aí o pessoal deixa ali as amostras, assim, a Flor foi experimentando um, assim, gostou de um, gostou desse, gostei. Aí entramos, comprei para ela o hidratante, uma delícia de hidratante. E aí ficamos ali, perdemos a noção do tempo. O que acontece? Na hora da volta, eu queria chegar em Chapecó. Aí eu não estava conseguindo chegar em Chapecó, eu cansei. Aí eu parei numa cidadezinha chamada Ronda Alta. Entrei na cidadezinha chamada Ronda Alta, cheguei lá, perguntei no posto de gasolina, né, cara? Onde é que tem um hotel? Você vai reto aqui, você vai achar o hotel. Cheguei lá no hotel, meio estranho, hotel tudo fechado, só que você aperta a campainha 24 horas. A mulher veio me atender, aí eu falei, era umas 8 horas da noite. Eu falei para ela, olha, eu não jantei, eu vou procurar um lugar para eu jantar. A senhora me aguarda, daqui 1 hora eu faço o check-in. Eu falei, não, fica à vontade, eu vou estar aqui te esperando. Eu falei, beleza. Aí voltei no posto de gasolina. No que eu voltei no posto de gasolina, o menino me tratou, né, e falou assim, eu perguntei para ele, onde é que eu encontro lugar para comer? Não, você vai aqui, vira aqui, você vai lá no centro da cidade, tem um monte de lugar para comer. Eu falei, tá massa, né, irmão? Um monte de lugar, tá massa. Eu já imaginei uma churrascaria, assim, tá ligado? Aí virei e fui no centro da cidade. Era uma praça, tinham 3 pizzarias. Um monte de lugar para comer. 3 pizzarias. Escolhi uma pizzaria que estava lá com o símbolo do Grêmio. Eu falei, essa daqui mesmo. Aí entrei, o camarada me serviu uma pizza, me serviu uma porção de batata frita também. Comemos a pizza inteirinha, nunca tinha feito isso.
Comemos a pizza inteirinha, a porção de batata frita também, tudinho. Foi quando começou a estourar o temporal aqui, você tá ligado? E aí os meninos mandando, né, mensagem para mim, estourando o temporal, e eu já pensando, rapaz, se eu pego esse temporal, né, no caminho, né? E aí eu não consegui falar o resto, né? Do que eu tava falando? Cara, o pessoal do hotel, acordei de manhã, era uma família de 15 irmãos, velho. Velho, os velhinhos sentados lá tomando mate, e dele dar risada, e eu conversando com esses velhinhos. E os velhinhos falaram assim, não, a gente vai no aniversário lá, compramos um porco, comprou cerveja. A mulher falou, pra que tudo de cerveja? Eu falei, pra temperar a carne. Aí o rapaz falou, quem sabe, sabe, né, velho? Povo sensacional, cara. Amanhã eu termino. Aquele abraço, meus amigos. Amanhã eu tô de volta.